Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos que estão nos vendo aí nas redes sociais, no YouTube. Nós vamos dar continuidade hoje no estudo do livro O Amor do Mundo. E dando continuidade no capítulo 2, a gente vai falar sobre o mundo. E falando sobre o mundo, eu pensei que ele ia abordar o assunto de viver no mundo, viver o mundo. E depois eu vi que não é bem assim, mas que ele vai de uma certa forma falar viver no mundo, mas não viver o mundo. Ele traz a nossa atenção logo no início desse trecho, falando que a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. E aí eu fui pesquisar sobre isso e eu vi que foi inclusive um dos temas da aula anterior e que é um tema muito central para os missionários. Tá? E aqui, se vocês verem, o autor escreve igreja com I maiúsculo, para dar o sentido de igreja de Cristo. Não é a igreja Renovo, não é a igreja uma outra denominação, não é uma igreja, uma comunidade, mas a igreja de Cristo. E aí ele nos diz lá, por que viver o mundo? Porque Deus amou o mundo, Deus deu o seu Filho para o mundo, Deus permitiu que o seu Filho morresse na cruz pelo mundo. Está lá em João 3,16, se alguém puder abrir e ler. Eu estou sem minha Bíblia acabou a bateria. João 3,16. Depois de Lucas. Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Miguel, aproveita, por favor, e vê o 1 Coríntios 15, 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. É isso. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por nós. Ele morreu na cruz pelo mundo. Eu não vou me guiar muito aqui pelo papel, tá? Porque nesse trecho o autor conta muito de experiências pessoais. Então eu vou pegar o tema central aqui e vou pegar dados que ele trouxe da época. Eu não lembro quando é que o livro foi escrito, seria década de 80, não foi? Então já tem muita informação desatualizada. Vou tentar trazer para informações mais atuais, mas vou manter o tema central, o pilar desse trecho. E o autor fala que a visão divina é uma visão mundial. O que ele quer dizer? Deus fez preferência ao sul-americano. Ele disse de fazer discípulos na América do Sul, e de fazer discípulos brancos, negros. Ele disse de fazer discípulos em toda parte, pelo mundo. E quando o autor está falando do mundo, ele está falando disso. Que Deus não escolheu um povo para ser salvo.
Ele deu essa salvação para quem quisesse. Ele deu essa possibilidade da gente evangelizar aquele que tem o coração aberto a Cristo. E não uma pessoa ou um povo escolhido. E aí eu vi que ele fala de uma microvisão e de uma macrovisão. O autor cita que muita gente evangeliza a comunidade dele, ali a igreja dele, e aí ele cita a igreja com I minúsculo, para denominar aquela comunidade, um exemplo, a Igreja Batista Renovo, tá? Ou a igreja da minha sogra, a primeira igreja presbiteriana da nossa cidade. Não é isso. A pessoa muitas vezes evangeliza naquele ponto, dedica toda a energia dela naquele ponto. E aí ele fala que tem pessoas que têm uma visão mais aberta, que evangeliza dentro da cidade, que evangeliza dentro do seu estado, que patrocina obras, como a gente estava conversando aqui mais cedo. Muitas vezes a missão da pessoa não é um missionário que vai lá e prega num local ermo, onde a pessoa muitas vezes não ouviu nem falar sobre Cristo. Mas muitas vezes a tua forma de evangelizar é com um ato de serviço. A gente estava falando aqui mais cedo, viver o Evangelho, evangelizar, é também viver como Cristo viveu. Paulo diz para nós imitarmos a Ele assim como Ele imita a Cristo. E aí diz que tem pessoas com uma visão ainda maior que procuram evangelizar o país, mas que a visão divina da evangelização é o mundo. Por isso que eu coloquei aqui, a igreja abre cidade, estado, país, abre o mundo. Por que eu não fechei o mundo? Porque não tem limite. Porque a gente pode levar a palavra de Deus, a gente pode levar o evangelho para qualquer canto do mundo. Onde nós estivermos, eu e meu irmão, a gente sempre fala de onde a gente estiver, a gente tem que ser cidadão do mundo. Ou seja, respeitar, ser um bom cidadão. Eu hoje como cristão, hoje sei que onde eu estiver eu tenho que ser um cristão. Viver a vida cristã. Seja aqui em Portugal, seja no Brasil, seja no Japão, seja na Coreia do Norte, como você estava falando do exemplo de um missionário. Essa é a visão divina. É uma ação não limitada. Não limita a um povo, não limita a uma geografia, não limita a nada. A nada. E aí o autor conta lá de várias situações. Eu separei situação que no caso dele foi uma viagem e que gerou uma experiência. Quantas vezes a gente não vive situações no nosso dia a dia, na nossa vida, que aquilo não gera uma experiência nenhuma para nós. E aquilo simplesmente passa batido, passa reto. A gente não planta nenhuma semente naquele momento, naquela situação, e também não se permite ser plantado. A gente não se permite aprender nada. E aí então ele conta das viagens e que aquilo trouxe uma experiência para ele. Ele conta de uma certa vez que ele se questiona se números importam. Ele conta de uma certa situação que ele foi viajar para Java, que eu, na minha ignorância, não sabia, fui pesquisar, é uma ilha da Indonésia, e ele cita lá que são 50 milhões de pessoas numa ilha, pouca coisa maior que Portugal. Que Java era um dos lugares mais densamente povoados no planeta, no mundo. Então, porque ali tem muita gente, Deus tem uma preferência por aquele lugar? Ou ele cita, por exemplo, a Rússia, que é a grandíssima maior parte da população,
é uma população branca. Deus teve preferência por aquele lugar? Não. Deus tem, mais uma vez, uma visão macro. A visão de Deus não é uma visão limitada. Sendo assim, a nossa ação não pode ser uma ação limitada. Ele cita lá de Java, e eu fui pesquisar números atuais, só para a gente ter uma ideia. Java tem 128 mil quilômetros quadrados. Hoje tem 151 milhões de pessoas, ou seja, 3 vezes o que tinha naquela altura. Uma densidade populacional de 1.200 pessoas por quilômetro quadrado. Portugal tem 92 mil quilômetros quadrados, 10,3 milhões de pessoas, 112 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, quase 10% do que tem em Java. Deus tem preferência por Java e não por Portugal? Não. São Paulo, cidade de São Paulo, tem 1.520 quilômetros quadrados. Veja, eu estou falando da cidade. Tem 11,4 milhões de pessoas. Uma densidade populacional de 7.528 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, Java já era coisa pra caramba. São Paulo, cidade, tem 6 vezes mais de pessoas por quilômetro quadrado. Faz São Paulo estar na preferência de Deus? Não faz. Então, o fato de eu ter nascido em São Paulo me faz privilegiado. O fato de alguém que é indonésio faz ser privilegiado? Não faz. Porque a gente tem que viver em unidade. Unidade como igreja, trabalhando, evangelizando, para viver aquilo que Cristo nos exortou para viver. Nos ensinou. Primeiro de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Aí eu me lembro, acho que da outra aula que eu falei, amar como ação. Amar é um verbo. Então, denota uma ação. É agindo. Amar com ação. Amar fazendo. Amar com uma palavra. Amar com um carinho. Amar com um serviço. E aí, o autor, a última frase desse trecho, que ele fala, me chamou muita atenção. Bom seria que ele, Deus, nos concedesse uma visão mundial para que trabalhássemos em prol da evangelização do mundo inteiro, o mundo pelo qual Cristo morreu, e que pudéssemos contemplar o mundo conforme ele contempla. Olhando de fora, não de fora. Vivemos no mundo, mas não vivemos o mundo, tá? Vivemos como cristãos no mundo, olhando com uma visão de fora, mas vivendo dentro. Não sei se eu me fiz uma visão, a visão de Deus, a visão divina. Amém? Acho que é isso. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Tão rápido. Fiquem bem, tão rápido.